galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de Absolute Superman, tudo que foi lançado até agora nos Estados Unidos, que é até a edição 18, né? Provavelmente na hora que vocês estiverem ouvindo, a edição 19 já saiu, então essa nós não vamos comentar, mas a gente vai comentar tudo o Absolute Superman até a edição 18, tá? Então fique tranquilo que a gente vai avisar quando a gente começar a ir além do que já foi publicado aqui no Brasil, né? Lembrando que a gente já fez um episódio falando só sobre a edição número 1 e agora a gente está retornando então ao Universo Absolute para fazer até então tudo que foi publicado até agora do Superman Absolute. E para falar desse Superman, estou aqui, Bruno Andreotti, Nerd Bully, e como sempre o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Eu quero uma capa do Superman Absolute pra mim. Porra, legal pra caramba. Que a capa do Superman virou tipo a capa do Spawn, né? Que faz tudo ali. Exatamente. Isso aqui é nanotecnologia. É melhor ainda que a do Spawn. Mas antes da gente começar a falar do Superman Absolute, vou lembrar vocês que entre os dias 25 e 29 de maio vai acontecer o simpósio Super-Heroísmo, História, Política e Linguagens, organização do NUPEC e dos quadrinheiros, né, pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com apoio da Aspas também. Então é uma semana de evento, né? O evento consiste são 5 manhãs, né, de 25 a 29 de maio, cada manhã ali das 9 ao meio-dia, sem 3 ou 4 pesquisadores convidados, que a gente vai então falar alguma coisa ali sobre as nossas pesquisas, que tem a ver, obviamente, com super-heroísmo, história, política e linguagens. Então só o pessoal que já colou aqui no Papo Quadrinheiro e outras pessoas, só vou citar os que já colaram aqui. Por exemplo, o Rubem Marcelino vai estar lá, mas não para falar do Superman do John Byrne, mas para falar do Homem Borracha. A Natânia Aparecida da Silva Nogueira, que fez o episódio faz tempo já sobre a Chantal Montelier aqui com a gente, vai estar lá também. Vai estar lá o Leandro Rafael Vicente, vai falar sobre culpa ou dever, a motivação moral do Peter Parker. O Leonardo Brandão também, que estava aqui quando a gente falou da Supergirl, vai falar sobre o Superman Guerra Fria. Eu vou falar sobre super-heróis e a crise das democracias liberais. Muito bem. Vai ser o título da minha comunicação. O Renato ele se empolgou aqui com o Batman Absolvição. Então o Renato Ferreira Machado, Vigiar as Trevas, símbolo, mito e rito na elaboração da narrativa do Batman. O Márcio também dos Santos Rodrigues vai estar lá fazendo uma cartografia contemporânea de super-heróis no continente africano. O Márcio também esteve aqui com a gente, acho que 2 vezes, né? Uma para falar do livro lá que ele lançou com Isso. Acho que teve uma outra também que a gente falou sobre quadrinhos africanos, ou a gente queria fazer e acabou não fazendo? A gente não fez, a gente fez com aquele Estados Unidos da África, que foi com os criadores e tal, mas eu não estava. Mas esse livro que eles lançaram sobre a história dos quadrinhos, eles, assim, de fato, a gente fez com ele. Então acho que eu sonhei que a gente tinha feito, porque é uma coisa que a gente queria fazer faz tempo, tal, mas, bom, enfim. Márcio vai estar lá também. O Washington vai estar, reformulação do Superman pro John Byrne na cultura midiática, que o Washington Eloy Francisco, que vira e mexe, está aqui. E claro, né, o Nathaniel também vai estar lá. Fala, claro. O fim está próximo, o apocalipse zumbi segundo a Marvel. Esse pessoal que eu tô falando aqui, todo mundo, né? É isso, ó, veja, o nome é isso, né? Super-heróis... Super-heroísmo, história, política e linguagem, estão as pesquisas bem interessantes. Eu só falei o pessoal que já colou aqui, né? Porque a audiência conhece, mas vai ter muitos outros pesquisadores aí, outros provavelmente que não vieram, mas estarão num futuro talvez não tão próximo aqui, mas talvez a gente quer trazer todos eles em algum momento para falar, tá? Então esse é o evento, vai estar totalmente online, gratuito, então vai lá mais fácil, vai lá no nosso perfil no Instagram, tem o link na bio, você consegue o link para você fazer a inscrição, tá? Totalmente online, totalmente gratuito. Tá, então você vai lá, você vai receber o link a fazer a inscrição, você recebe o link e assiste então essas comunicações, que vai ser desdobrado também num livro, né? Então, assim, não sei se espero que todo mundo entregue por favor, texto, né?
Por favor, né? Você sabe que é isso, tudo bem. Né? A gente pede o texto, não dá, a vida acontece e tal, mas se tudo der certo, todo mundo que apresentar vai entregar o texto e esses textos vão virar um livro pela Alma Pop, né? Então, em breve ali começa o financiamento coletivo do livro do evento, né? Se tudo der certo também, primeiro dia do evento, ali, 25 de maio, já começa a campanha, então já vai reservando aí, né? Vai lá, as comunicações serão gratuitas e depois ainda tem o livro para quem quiser essas reflexões aí que são, cara, o simpósio tá bem interessante, você vê que é uma gama bem variada, sim, né? Sim. De assuntos, mas todos ali orbitando com o tema super-heróis. Então, recado dado e agora a gente vai começar a falar aqui do nosso Superman absoluto, né? Que, bom, só recuperando também algumas coisas que a gente já comentou nas outras vezes, né? Então, esse universo tá acontecendo, né? É um sucesso de vendas, para fazer um trocadilho do Carilho, um sucesso de vendas absoluto, né? Tá fazendo com que a DC, né, recupere a dianteira ali, com uma certa manutenção, né? Porque quando teve, por exemplo, os Novos 52, nos primeiros meses chegou a ficar... bomba no começo e depois cai, né? E aí isso aqui tá mantendo. Caiu muito rápido e tal, mas não, principalmente por causa do Absolute Batman, assim, meio que alavancou, e o universo tá se mantendo aí, foi um ano e pouco já de universo absoluto, com vendas boas, né, aumentando as vendas e tal, então isso é interessante, né, e aí aparece então o Superman absoluto ali pela dupla que é começa, né, o Jason Aaron e cadê o esqueci o nome? Rafa Sandoval, começa, isso, né? Mas exatamente. Depois tem outros vários desenhistas que vão aparecendo ali, que vão entrando. O Rafa Sandoval volta, tal, mas de qualquer forma tem vários desenhistas diferentes ali. Mas todos bons, a arte é muito bonita. No geral, a arte é muito boa. Exatamente. E então, só para lembrar vocês, qual que é a diferença do universo Absolute para o universo tradicional? Então, o universo, digamos assim, a linha principal da DC, ela é moldada pela energia do Superman. Então, qual que é a ideia? A ideia é que no universo absoluto, no universo da DC que a gente conhece, a energia do Superman meio que guia aquele universo. Então, ele é um universo inerentemente bom, né, que traz a esperança e tal, e os vilões, eles são anomalias daquele universo, eles são aquilo que vai contrariar a ordem natural daquele universo, que esse é um universo bom, né, tanto é por isso que naquele universo os heróis, eles lutam para manter o status quo, porque o status quo é inerentemente bom, né, ali no universo tradicional da DC. O universo absoluto, né, é o contrário, né? Ele é moldado pelas forças do Darkseid. Então, naquele universo, o que acontece? O status quo, ele é inerentemente mal. Né? E uma vez que o status quo é inerentemente mal, né? Os heróis, que eles são? Eles são anomalias. Então, eles meio que... É o contrário, né? Eles lutam para perverter ou para acabar com o status quo, porque o status quo é inerentemente maligno. Então, eles, obviamente, né, por conta disso, eles têm, digamos assim, origens e enfrentam muito mais adversidades do que as contrapartes ali do universo do Superman. É tipo os caras jogando no modo hard ali. Imagina você viver num universo moldado pelas forças do Darkseid. Como se fosse a nossa Terra, na verdade. Eu lendo o universo absoluto, eu cheguei à conclusão que a nossa Terra... Parece bem mais a nossa Terra do que o universo normal da DC. Exatamente. Essa é a conclusão que eu cheguei, que a gente vive num mundo moldado pelo Darkseid. Do Darkseid, com certeza. Né? Tá foda, tá foda. Tá foda. E dito isso, né, esse Superman, ele tem algumas diferenças, né, bem já marcadas desde a primeira edição, que depois são exploradas, ou melhor, são melhor trabalhadas, são detalhadas nas edições futuras, que a gente obviamente não comentou. Basicamente, o que acontece? Então, esse Superman, né, ele não vem de uma casa nobre, né, ele é da classe trabalhadora de Krypton. O símbolo que a gente conhece não é a casa de El, aquele símbolo é da classe trabalhadora de Krypton. Os trabalhadores mais abaixo da escala, né, de todos, assim, os que fazem os serviços mais básicos, assim. Então tem aquele símbolo, todos os trabalhadores, e toda a sociedade kryptoniana é
extremamente rígida, né? E é uma sociedade de castas, né? Então, as castas são muito fechadas todas, né? E o acesso de uma casta a outra é muito restrito. E os pais dele eram pessoas que poderiam ter ascendido a outras castas, mas fizeram uma escolha consciente para não ascender e usar aquele símbolo da casta inferior, seria, né? Com orgulho, porque eles eram, digamos assim, contestadores dentro daquele desenho de sociedade, né? Então isso também é uma coisa uma sacada interessante, né? Porque esse Superman também, para além disso tudo que o Bruno está falando, ele não é um bebê quando é enviado para a Terra, né? Ele já é uma criança ali, que tem os seus 6, 7 anos, talvez um pouco mais, e ele, portanto, já viveu um tempo longo com os pais, né? E ele, portanto, sofreu a influência dessa visão de mundo, desses pais, dessa atuação desses pais nessa sociedade e tal. Então é uma outra coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Exatamente, né? Já chega meio adolescente na Terra, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, cara, assim, essa parte de Krypton e tal, o que eu achei interessante, essa me pegou, porque assim, tem uma hora, né, que qual que é a visão tradicional, né, que o que a gente vê, né, que o cientista, a casta científica de Krypton era negacionista, né, ou seja, o Jor-El era o único que estava alertando, né? E aí a gente não sabia, né? Depois do movimento anti-vax a gente entendeu, né? Todo mundo que lia a origem do Superman falava assim, não, mas quem... assim, como assim, né? Como, né? Quem vai ser tão idiota a ponto de não ver que o planeta... Pô, a gente já sabe quem é idiota a esse ponto, né? Aliás, nos surpreendemos com a quantidade de idiota, né? Mas é isso. Então, assim, mas o que é interessante, né? Você vê que, assim, nessa versão, não é que a casta científica, as classes abastadas de Krypton, não é que eles não sabiam. Eles sabiam que o planeta ia explodir, eles sabiam que não ia dar para salvar o planeta inteiro, eles mentiram para as classes trabalhadoras. Só a casta superior. Exatamente. Enquanto tinha todo um plano de naves ali para salvar a casta superior, né? E deixar os trabalhadores pra morrer. Essa sacada eu achei muito foda, né? Essa... Assim, inclusive tem vários elementos nessa história de origem desse Superman absoluto que a gente poderia afirmar que o Karl Marx e o Frederick Engels seriam da família El, né? Porque realmente, assim, desde o fato deles trabalharem nas terras vermelhas, né, que é o lugar onde eles são fazendeiros ali, naquele cenário e tal, até o fato deles serem da casta mais baixa, deles serem trabalhadores quase que sindicalistas ali, que mobilizam os trabalhadores para melhores condições de trabalho, né? O pai dele, o Jor-El, é o cara que tá ali tentando defender os trabalhadores que trabalham na mineração, porque é o lugar onde esses indícios de que Krypton está se destruindo por dentro, tá aparecendo mais claramente, né? E aí ele percebe isso, ele tenta defender a vida dos trabalhadores que estão se colocando em risco porque estão trabalhando nas minas e tal. Então é bem interessante essa construção que vai acontecer nas primeiras edições, né? Vai aparecer como flashback nas várias primeiras edições dessa sequência aí, e que vão ali sendo colocados também como contraponto já de um Superman mais jovem adulto, né? No final da adolescência ali, já na Terra e com outros poderes, né? Outras coisas que a gente não... que são bem diferentes do personagem tradicional, e a gente só vai acompanhar, de fato, o fim do planeta Krypton, o envio dele para a Terra, o tempo que isso levou, e o que aconteceu quando ele chega aqui, lá nas edições mais para frente, que são 8, 9, 10, né? Então, toda essa primeira fase, assim, são edições que vão jogando informações e você vai construindo, aos poucos, essa compreensão dessa linha do tempo, do que aconteceu com ele antes dele chegar aqui e assumir uma atuação heróica e tal, né?
Uhum. Outro ponto interessante, né, é que por conta disso, né, então assim, o Superman tradicional, né, porque ele né, foi criado ali nos Estados Unidos, então ele se sente ali membro daquela sociedade do Kansas, tal. Se você pegar a década de 80, né, para eu falar um pouco do livro ali, que se você não comprou é muito bom, vai lá no site da Comênios e conheça o nosso livro, que é o Superman Verdade e Justiça, o Superman das origens da América de Trump. Você vai ter um panorama aí geral do personagem, uma espécie de biografia histórico-política aí do personagem, né? Mas por que eu lembrei? Porque assim, então, né, se você... Ok, então ele passou por várias fases ali, né? Na década de... vou ser bem genérico aqui dentro do possível. A partir do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 80 ali, ele é um cara muito identificado com os valores dos Estados Unidos, né? Patriótico, nacionalista, tal. Vai no American Way, compra o American Way, por quê? Porque era a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida os Estados Unidos estão na Guerra Fria. Né? Então ele meio que é o garoto propaganda dessa sociedade, dos valores do Kansas, tal, não sei o quê. Ok. Depois, na época da globalização, ele ainda vai começar a ter um caráter global. Né? Mas ele ainda assim, ele é um cara o quê? Ele ainda é um cara estadunidense ali, né? Seja ele, né, adotando os valores daquele país ou depois entendendo que a Terra, né, na década de 90 para frente, ele entende que a Terra é um lugar muito maior que os Estados Unidos e ele precisa proteger o mundo, mas basicamente é porque ele se identifica como um ser humano, porque ele foi criado pelos Kent. Então, existe um Clark Kent ali que é essencialmente humano. Né? Sim. Né? Só que o que acontece? Como esse Superman absoluto que a gente conhece, ele não passa por isso, por que ele protege a Terra? Então, onde está o vínculo? Onde está a necessidade de proteção? Tá por quê? Porque ele olha os trabalhadores da Terra e consegue ter empatia por eles, porque ele vê mais ou menos que é o que os pais sofriam em Krypton. Sim. Né? Então, isso é interessante também nesses primeiros arcos, né? Por que o Superman decide ajudar a Terra, decide ajudar aquelas pessoas? Não é porque ele é um de nós, mas é porque ele fala assim, essas pessoas estão sofrendo aquilo que eu sofri em Krypton, aquilo que meus pais sofreram, né? Então, isso é interessante. Então, exatamente por causa dessa mudança, né? Que o personagem já na Terra, ele começa no Brasil, né? Numa situação também de um trabalho onde os mineradores estão sendo explorados, eles encontram lá um bolsão de amianto, que é extremamente tóxico, e aí a corporação Lázaro, que é digamos, a corporação vilã da maior parte de tudo que foi publicado até agora, né? Essa corporação ali que tem os pacificadores como sua polícia própria, né? Essa corporação então impõe que os trabalhadores têm que trabalhar em cima dessa mina de amianto porque tinha diamante para além do amianto e não estão nem um pouco preocupados com a saúde das pessoas, tal. E aí ele a primeira vez que a gente vê ele atuando como personagem, né, super-heróico é nesse contexto. E ao longo das histórias vai aparecer outros cenários, como a própria Kansas, né, mas também o Paquistão e outros lugares onde ele, de fato, lugares ao redor do mundo, né, quer dizer, não está concentrado nos Estados Unidos, mas a corporação que ele contra a qual ele luta, que é essa corporação Lazarus, ela era uma corporação multinacional, então ela não tem também fronteiras, né? Ela também é uma corporação que tem mais de 100 anos, uma empresa que tem mais de 100 anos, mas que está para além de qualquer questão de fronteira, né? Então ele é muito globalizado, esse personagem, né? Ele tem um apelo para todos os países onde esse quadrinho for vendido, porque ele não representa. Tanto é que o uniforme dele também, até um determinado ponto da história, é um uniforme preto, né? É quase que uma roupa tática que ele carrega de Krypton, porque ele é uma roupa que tem a ver com a viagem que ele teve que fazer
uma viagem interplanetária, né, e que, portanto, ele precisava ter lá determinadas garantias de segurança, tal. Então, é uma roupa que tem a ver com isso. A capa é quase como uma inteligência artificial formada por nanopartículas que conversa o tempo inteiro com ele, protege ele de um monte de coisa, faz ele voar, faz ele, né, ser impermeável, tal. Então, assim, é de fato um personagem muito, muito diferente, né? E que tem, mas que tem uma coisa aí, eu não sei se eu já estou dando spoiler, porque eu nem sei até que ponto que foi publicado no Brasil, mas cuidado aqui, porque a partir de agora também acho que a gente vai começar a falar um monte de coisa lá mais pra frente da história. Acho que deve ter publicado aqui, certeza, até a edição 6, né? Que aí também a gente não extrapolou muito do que acontece nas 6 primeiras edições. Talvez no máximo agora tenha saído até a edição 8, mas acho que ainda não saiu a edição, aquele compila 2 edições a cada número, né? A publicação, então deve ter, assim, no máximo agora até a edição 8, mas acredito que não. Acho que foi até a edição 6 mesmo, que é isso. Aí, realmente, esse é o geralzão do arco, né? O antagonista é a Corporação Lázaro, obviamente com o Ra's al Ghul ali por trás, né? Porque também, né, você não precisa ser gênio para saber quem tá por trás da Corporação Lázaro. Corporação Lázaro, sim. Isso também não aparece de primeira, mas aparece rápido, essa ideia do Ra's al Ghul como sendo o chefe dessa corporação. Outro personagem, outro vilão clássico do Superman que aparece muito rápido é o Brainiac, né? O Brainiac é, digamos, toda a parte de dados e de inteligência artificial e de né, informacional ali da Corporação Lázaro. Então ele é o Brainiac, digamos, trabalha para o Ra's al Ghul nesse sentido. Não tem grandes... A Lois trabalha também. A Lois é um soldado ali da Corporação Lázaro. Então, então você tem esse é o cenário, e ele vai encontrando essa corporação em todos esses lugares por onde ele vai passando e vai combatendo essas injustiças, né, em relação aos trabalhadores. A Lois é alguém que está empenhada em capturá-lo. Muito rapidamente ela aparece e nessa cruzada de pegar o Superman. E aí aparece um segundo grupo, que seria um grupo antagonista, né, a Corporação Lázaro, que é os Omega Men, que também usam ali algum tipo de armadura tecnológica e tal, e combatem também a Corporação Lázaro e encontram, então, o Superman em alguns cenários ali e ajudam ele e tal. Então até um determinado ponto a gente vai acompanhando essa corporação, essa mega corporação que está se impondo, que quer capturar o Superman por causa dos poderes que ele tem, e o que a gente entende que é uma resistência ali, civil e tal. O Jimmy Olsen faz parte dessa resistência, né? Os personagens ali do panteão clássico do Superman vão aparecendo desse jeito. Mas em algum momento lá na frente você tem um plot twist bem interessante. Eu achei inteligente, assim, que os Omega Men, na verdade, são liderados pela Talia, né, a filha do Ra's al Ghul, e aquilo era só um golpe, era só uma forma de cercar o Superman de vários lados para poder capturar, né? Não é uma resistência real, era falso, né? Então, esse plot twist eu gostei, eu não esperava. E também gostei muito da loucura total do Brainiac, né? Porque esse Brainiac que aparece é um Brainiac, sei lá, é um dos milhares de Brainiacs que existem na história, que tomou o poder, digamos assim, passou a ser impor um mando em cima de todos os outros Brainiacs que existem ainda, né? E ele então, assim, mas ele é realmente um personagem ele é quase um Coringa, né? De tão insano que é o personagem, de tão descontrolado, e tem toda uma sequência bem interessante dele tentando controlar essa capa do Superman,
dele torturando o Superman para tentar cooptar ele para trabalhar na Corporação Lázaro, né? Então de implantar memórias falsas, de criar cenários emocionalmente difíceis para o Superman ir cedendo, né? Então isso parece muito. Depois eu fiquei pensando que tem um paralelo entre essa sequência que acho que acontece em uma ou duas edições, né? Essa sequência de torturas assim que o Brainiac faz no Superman com a tentativa de lavagem cerebral que o Bane fez no Batman, no Bruce Wayne, quando eles prendem ele no Asilo Arkham e ficam fazendo também uma tentativa de lavagem cerebral. Sim, é verdade. Porque tem essa... realmente, bem lembrado, né? Tem isso lá no Batman, né? Quando o Bane, aquela entidade, não é bem aquela organização, né? Que a gente descobre que é organizada, né? Que é liderada pelo Coringa. Tenta quebrar o Batman, a vontade do Batman, e tem esse paralelo porque o Ra's al Ghul, né? Ele quer, assim, ele tem a ideia de ver isso é igual no universo, né? Se no universo tradicional DC, ele vê no Batman o sucessor dele, né? Porque ele tá vendo o Superman. Exatamente. Então ele quer que o Superman se torne, né, o filho... Quem é o filho do demônio no universo absoluto seria o Superman. Então ele quer, né, cooptar o Superman. Então tem tem essa tentativa aí de lavagem cerebral do Superman. Ele quer, né? Você vê isso, né? Esse Superman, né? Ele é um Superman... Ele tem muita raiva, né? Contida ali nele. Tem muito raiva, muito ódio e tal. E ele quer que isso seja liberado. Então ele fica forçando isso, né? No personagem, você falou, né? A capa, né? Tem aquela inteligência artificial que é tipo um Jarvis, ele que é a Sol, que a gente, infelizmente, ela é corrompida, né? Na verdade, ela se sacrifica, ela é corrompida pelo Brainiac, e se sacrifica, né? Depois ali. Então ele é abandonado, né? É um momento também bem. O único laço que ele tinha com Krypton, né? Essa inteligência artificial. Tal. A capa continua existindo, ela continua funcionando, mas ela não tem mais aquela personalidade, né? Ela meio que dá uma resetada e aí ela não tem mais a personalidade, não tem mais diálogo com ele e tal. É apenas vira uma Alexia genérica, assim, não é mais. Sim. E é isso, assim, na verdade, esse arco, né, contra a Corporação Lázaro, que vai mostrando essas origens tal, e a treta, né, digamos assim, óbvio, né, vai terminar num quebra-pau, né, entre o Ra's al Ghul e o Superman. Isso dura 14 edições, né, é o primeiro grande arco aí do Superman, né? Além da treta com a Lázaro, acho que a única coisa que eu tô me lembrando aqui de relevante é quando ele chega, né? Assim, ele conhece os Kent, então não é que ele não conhece, ele conhece os Kent. Na verdade, a Martha Kent, porque o Jonathan já tá morto, né? Ou não, agora eu não lembro se ele tá vivo. Bom, enfim. Não. Quando ele chega, os dois recebem ele. Depois fica um tempo com ele, até que a Corporação Lázaro encontra onde ele está e vai lá e quer levar ele, aí ele foge, né? Eles falam, inclusive, para ele fugir. Então, o Jonathan está vivo, mas depois eles são colocados num asilo lá, tem demência, tem Alzheimer e tal, então... Mas ele passa um tempo com os Kent, né? Depois o Jonathan morre. E a Martha, né? A Martha, ela tem demência, né? No estado avançado e tal. Tanto é que ela fica, né? Essa é foda, cara. Que ela fica falando dele, puta, e depois ele não, né? Aí ele não volta. Na verdade, assim, quando ele volta, né? Quando ela não lembra. Então, ele chega a visitar, mas aí depois que acaba toda a treta, ele vai visitar, né? Ela, e aí ele descobre que ela tinha morrido. Já morreu. Foda, é realmente uma origem muito diferente, né? Muito diferente. Mas ela deixa um uniforme, né? Ela faz um uniforme para ele e deixa lá, né? Chama ele, escreve uma carta para ele, chama ele de Clark Kent, né?
E aí ele adota esse nome também. Então tem vários, eles vão jogando de outra forma para você trazer os elementos centrais, mas é muito, muito diferente mesmo. Então, mas é interessante, né? Porque aí, né, o fato dela fazer o uniforme dele lembra a fase do John Byrne, assim como o fato dele, né, ele tá tão associado assim à classe trabalhadora, lembra o Superman das origens, né? Sim. Ali, né, bem do comecinho, que era bem isso, né? O Superman era um herói proletário e tal. Então é bem interessante, né, esse arco. Eu só acho que, eu não sei, cara, chega assim, essas 14 primeiras edições, chega uma hora que, assim, fica, assim, a coisa também não anda muito, assim, fica, Superman, eu acho que poderia ter menos edições desse primeiro arco. Acho que é uma hora que satura, assim, não tem muito mais o que contar. Fica toda hora assim, tá bom, já entendi que o conflito é com o Ra's al Ghul, já entendi tudo isso. Não, acho que não precisaria de 14 tem muitas edições para isso. Voltas, né? Ele é preso pelo Brainiac, depois ele foge, depois a Talia vai atrás dele, né? Aí depois o próprio Ra's al Ghul, depois eles fazem o cerco contra o Kansas, depois, então assim, tem vários sequências, né, de tentativa de aprisionar ele que vão uma atrás da outra, e de fato, isso, né, parece que, meu Deus, né, então precisa e cada sequência tem que escalar um pouco mais, então, de fato, é um pouco longo mesmo, assim. Mas assim, para apresentar um cenário, né, é interessante. O papel do Brainiac é bem pesado, assim, é um negócio bem pesado mesmo. Tem uma hora lá, depois que acaba tudo isso, tem toda uma sequência de reorganização da história, né? Então ele vai assumir esse uniforme feito pela Martha Kent. Ele vai assumir o nome Clark Kent, ele vai assumir a fazenda dos Kent, né? Ele vai, então, passar a viver lá, mas ele fica o tempo todo correndo de um lado para o outro para atender demandas e tal. E aí o Ra's al Ghul tá preso, o Brainiac tá sumido, daí ele vai aparecer lá, indo atrás do tal de Lex Luthor, né? E aí a gente vai inferindo algumas coisas. Então, por exemplo, quando o Brainiac vai atrás do Lex Luthor, a gente infere, mas não fica claro no texto, mas a gente infere que o Brainiac tem informações sobre outras realidades, né? Porque não teria sentido ele, do nada, ir atrás de um cara chamado Lex Luthor. Que eu não li, mas tem o DCKO, que na verdade é isso, é uma treta, é isso, é os heróis dando porrada um no outro pra vender quadrinho, né? E assim, eu sei que nesse universo, né, nessa saga DCKO, aparece o universo Absolute e eles começam a entrar em contato. Então não sei se tem a ver, porque, cara, na boa, eu tentei ler, mas eu não tive saco, cara, assim, é muito qualquer coisa. É muito qualquer coisa só pros heróis darem porrada ali e tal, mas enfim. Mas tem. Então talvez seja, né, um eco que é isso. Isso aí, essa nova parte começa a partir da edição 15, que tem esse momento, né, de meio que um interlúdio ali. O que é interessante dessa parte, acho que é o Superman tentando lá, digamos, não converter, mas tentando reabilitar, né, o Ra's al Ghul. Isso é, né, bem feito. Achei bem interessante também. Isso é bem legal, e na hora que ele entrega, tem um livro, né, que ele vai lendo pra ele, que eu acho que é eu não sei, mas não, ele vai, acho que deve ser alguma coisa indiana, né, que ele vai... Não, ele fala que são poesias e textos e pequenos comentários das crianças que sobreviveram ao ataque lá da Corporação Lázaro, mas cujos pais morreram, né? E aí, mas são crianças que escrevem cartas pro Ra's al Ghul, poesias e coisinhas, desenhos e tal. E ele fica lendo isso pro Ra's al Ghul, porque são coisas assim, positivas, não são coisas negativas. São crianças dizendo para ele que ele deveria, né, que ele também é uma pessoa, que ele também é um ser humano, que eles, né?
é tão inocente, assim, tem um quê de inocência, de bobinho, assim, mas a insistência dele em ler, ele vai toda hora lá para ler pro Hazal Ghul, e no começo o Hazal Ghul tá lá, zoando ele, uma postura de agressiva e tal, mas ele vai, claro, ele vai envelhecendo também, porque ele não tem mais acesso ao Poço de Lázaro, né? Então ele vai envelhecendo muito rápido, mas ele vai cedendo também, ele vai, até que quando a Thalia chega lá para resgatar ele tá lá lendo o livrinho, né? E aí ele já não quer mais, já quer destruir, porque aí praticamente toda a corporação Lázaro foi absorvida pelo governo americano, e aí o que sobrou, ele próprio, o Hazal Ghul, quer destruir e tal, porque ele acha que não vale mais a pena. Mas tem um negócio que, assim, também é jogado ao longo de todas as edições, vai aparecendo, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos, mas que nunca é abordado diretamente, e em algum momento isso vai ser conversado, eu imagino, é que as pessoas, quando ficam na presença do Superman, elas ficam, assim, elas surge nelas um sentimento de esperança, né? Nessas últimas edições tem lá uma das edições que é sobre o Parasita, né? E isso fica mais evidente aí nessa luta com o Parasita, mas essa coisa de que o Superman seria, a presença dele causaria nas pessoas uma mudança de postura emocional, né? Isso parece que é um elemento do personagem que eles vão usar em algum momento. Tem algum momento que fala que ele tem um cheiro específico, assim, que talvez sejam feromônios e tal, mas tem informações jogadas, mas isso está no plano de fundo, e recorrentemente aparece. E até ele fala, né, a Thalia, quando vai tentar resgatar ele, fala assim, não, mas você tá, um livro mudou você e tal, ele fala, não é o livro, mas é o homem que leu o livro para mim, né? Exato, que é isso, exato. Né? Então, e aí, né, no momento que a gente tá, não dá para saber ao certo se o Hazal Ghul, tipo, ele tá, digamos assim, ele tá reabilitado ou não, né? Né? Porque isso aí bom, aí depois na edição seguinte tem essa treta aí que o Maurício falou deles com o Parasita, tal, que basicamente o Parasita aparece é uma distração, né, pra Thalia poder ir lá salvar, tirar o Hazal Ghul da prisão. Aí eles criam esse monstro que na verdade captura as pessoas, e meio que esse monstro faz as pessoas sofrerem, e do sofrimento daquelas pessoas ele tira a força. Aí o Superman meio que entra ali, digamos assim, liberta cada pessoa do sofrimento particular. Quando ele é foda. Quando ele faz isso, o Parasita sai, né? E paralelo a tudo isso, aparece o Gavião Negro do Universo Absolute, né? Sim. Que, assim, eu achei bem, assim, infelizmente, né, foi bem jogado, eu acho, né? Não teve, né, assim, meio bem apagado mesmo. O que acho que tinha que ser... o visual é muito... Cara, os visuais são muito bons, né, desse universo. O visual dele tá bem legal. Eles mostram uma origem rápida, né? Que é aquela origem do Egito, né? Não aquela origem extraterrestre, mas a origem do Egito, que eles, né? O arqueólogo que encontra o artefato e tal. E depois já joga ele no presente, e aí no fim da edição, quer dizer, você acha que ele é um super-herói ali, mas no fim da edição você também entende que ele também está trabalhando para a corporação Lázaro, né? E aí, na mesma pegada da questão egípcia, né? Porque tem a ver com o Gavião Negro, tem a ver com isso. A última edição, a 18ª edição, vai falar do Adão Negro, né? Isso, que é a 10ª, que é digamos que é o início do novo arco. Exato. A edição 18. E vai ser o arco, né, que o antagonista, tudo indica que será o Adão Negro, que mostra essa origem meio assim, meio que ligada ao Brain, né, que a gente não sabe direito ainda, né, essa edição só aparece lá, a história clássica, que ele era um escravizado lá de Kandak, que é poder, e aí, só que aí tá bem estranho, porque aparece alguém ali que parece uma mina, né, que tem poderes mágicos, mas também aparece o Brainiac, tem a ver com a na origem dele lá, sei lá quantos mil anos atrás, né, o Brainiac já tava na Terra e já estava fazendo coisa, né? Então,
Exatamente. E aí também, e parece também que a corporação estava mantendo, né? Porque o que acontece? Bom, aí no final, né? A Lois quer matar o Ra's al Ghul, né? A Thalia quer salvar, né? Ou quer ali de alguma forma trazer o pai de volta ali, quando ela percebe que não vai rolar, ela meio que quer matar, mata. Só que no meio tá Lois Lane, Thalia e Ra's al Ghul. Aí, né, daquela situação aparece o Superman, né, pra tentar resolver ali a parada. Tá aparecendo o Aço do Universo Absoluto também, que tá invadindo, né, a Lazarus pra matar o Ra's al Ghul, e parece que dá alguma merda e o Adão Negro é liberado ali, né? Uhum. Porque ele tava preso ali, sei lá, ele tava confinado em alguma, né, instalação de controle, né? E eles, obviamente, todo esse caos ali, ele é liberado e acaba. A edição 18 acaba, e aí ele vai ter esse novo arco que começa aí. A partir da 19 a gente vai saber o que vai rolar. Mas, assim, eu achei, ainda que a origem do Gavião Negro e do próprio Adão Negro sejam, assim, digamos, coadjuvantes, né, na história do Superman, mas eu achei interessante trazer esses personagens para o panteão do Superman, né? Porque é uma outra abordagem, né? Normalmente a gente não... Essas coisas são mais separadas no universo tradicional, né? E aqui eles estão amarrando essas coisas, o que eu achei bem interessante. Assim. Também essa coisa de que o Brainiac existia lá atrás, né? Vários milênios, também mostra a ideia de que a tecnologia e a magia são coisas meio a mesma coisa, né? Tem uma relação entre as duas coisas, né? Então, é interessante também. A pior coisa de todas as coisas desse quadrinho, eu gostei, assim, da grande maioria, mas o que eu não gostei foi a história do Lex Luthor. Essa eu achei muito pesada, e eu não sei também para onde que eles vão com aquilo, assim. Também não sei, porque assim, eu acho legal essa coisa também de tirar o Lex Luthor do foco do Superman. Sim, tipo, legal. Né, assim, o arqui-inimigo, ou então o principal antagonismo ali vai ser com o Ra's al Ghul. Isso eu acho legal para também tirar aquela... dá um frescor também, né? Porque senão é sempre igual. Mas é aquela coisa, fatalmente uma hora algum Lex Luthor vai aparecer, ou do universo tradicional vai aparecer lá e vai querer tocar o puteiro, ou vai aparecer o Lex Luthor absurdo. Vai acontecer, porque não dá, cara, assim. E isso que a gente já falou no outro episódio, assim, realmente, assim, é uma história... Eu particularmente, assim, o Maurício gostou bastante, né, ele falou, mas assim, eu gostei, mas eu não achei, por exemplo, aquele segundo arco do Bane e do Batman, pra mim, é muito alto, muito acima. Tanto é que depois eu tentei seguir no Batman Absoluto. Ele volta naquele patamar anterior, né? E ainda por cima, assim, o Scott Snyder é verborrágico pra cara, eu tenho um problema com o Scott Snyder, mas acho que já voltou um patamar. Tô vendo que agora vai ter os Robins, então parece que vai ter uma coisa mais... Vamos ver se dá outra up. Esse do Superman, o que eu achei? Eu achei ele mais constante, então ele tem um pico constante melhor do que o Batman, mas ele não tem aquele pico que teve no arco, porque para mim o arco do Bane é muito bom. Assim, todo aquele esse, assim, digamos assim, o arco, o Batman Absoluto, ele tipo assim, ele vai 3, 10 e volta pra 3, e o Superman ele fica num 7 ali constante, sabe? Um 6, 7 ali constante, né? Assim, pra mim, pelo menos, assim, não teve nenhum momento que me empolgou, mas também nenhum momento que eu achei tão ruim ou tão chato quanto o Batman no seu pior momento, digamos assim. Né? Não sei, como eu li tudo de uma vez, tanto um quanto o outro, né? Assim, uma edição atrás da outra, sem parar, eu acho que a leitura do Batman teve mais altos e baixos, de não me empolgar tanto para continuar na próxima edição, e a do Superman, não. A do Superman, as viradas, para mim, de edição para edição, foram mais interessantes, assim, eu queria ler a próxima, né? Então, nesse sentido, acho que por isso que eu prefiro
Superman absoluto do que o Batman nesse quesito, né, de você manter o interesse de uma edição para outra mais fortemente. Assim. Mas as duas de fato são boas, assim, não é à toa que está fazendo sucesso. De fato é um bom material. Sim. O texto é bom, as ideias, tem várias ideias interessantes, os desenhos estão muito interessantes também. As inovações em relação ao uniforme, em relação à origem, né, em relação a como que os personagens que a gente conhece vão aparecer nesse universo, tá interessante, né? Tem um nível de criatividade assim, que eu considero positivo, assim. Mas tem essas escorregadas, tipo a do Lex Luthor, que eu achei, não sei, assim, não precisava, entendeu? Era só não falar do Lex Luthor, deixa para mais pra frente, entendeu? Não precisava já introduzir, e ainda dessa forma, né? A gente nem contou aqui que, na verdade, o Brainiac vai atrás do Lex Luthor, ele encontra um cara, um Lex Luthor casado, com 2 filhos, assim, uma vida totalmente medíocre, assim, e que tá feliz com essa vida, e aí ele, pra fazer o cara virar uma pessoa louca e completamente assim, obcecada, ele pega e assassina a família do cara na frente dele e tal, pra ver se o cara se transforma no Lex Luthor que ele estava esperando encontrar. Então, assim, não sei para onde que isso vai, assim. Vamos ver o que ele vai fazer com isso no roteiro, mas eu achei assim, bem gratuito. Verdade. Bom, mas assim, o Jason Aaron, ele entrega, assim, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, tal, assim, vamos ver. Se bem que vou te falar, hein, naqueles tartarugas, assim, o arco dele das tartarugas ninjas, pô, mano, assim, começou muito bem lá pelo meio. Exatamente, assim, do meio pro final o negócio vira. Falei, caralho. O que é foda de coisa de super-herói, de aventura, tá? Que é assim. Quando você não sabe como termina na porra, tudo termina na porrada, na verdade, exato, né? Assim, bem ou mal vai terminar numa sequência de porradaria, né? E aí, claro que o que vai determinar se é legal ou não é a coisas que vem junto com a porradaria, mas na porrada tudo termina, né? Né? Então, assim, meio que terminou na porradaria também, mas... Enfim, foi 12 sessões, tanto é que já trocou até o roteirista. E aquela coisa, a gente já comentou também isso aqui, voltando a falar do universo absoluto, que é o seguinte, cara, assim, não tem como você manter uma produção contínua excelente sempre, né? Vão ter altos... Vai ter umas baixas, não tem jeito. Tem seus altos e baixos, só que assim, né, o universo absoluto tá fazendo sucesso, então eles estão chamando roteiristas bons, duplas criativas bons, mas é aquilo, galera, tem prazo de validade, então tem que aproveitar agora que tá bom. Exato. Pô, sério, começo. Tem que aproveitar, 1 ano e pouco, olha, vamos lá, então aí nas edições, o Superman tá chegando na edição 19, o Batman também tá por aí, né, algumas estão, mais ou menos nessa numeração, né? Agora tá para sair o Arqueiro Verde absoluto, que todo mundo tá em polvorosa, que o visual dele é bem legal, com uma máscara de caveira, tal, não sei o que. Então, assim, é legal, vamos aproveitar esse momento. Se você não conhece o Universo Absoluto, vai lá, você não vai perder seu tempo, né? Sim, é interessante. É interessante, vale a pena ler. Mas não vai esperando que você não vai se decepcionar nunca. Não existe. Que eu falei assim, aproveita agora é a hora para você ler, assim, daqui a pouco vai virar qualquer coisa, tal. Mas é isso, essa é a onda do universo absoluto, né? E a gente vai, assim, em algum momento a gente vai falar da Mulher Maravilha também, vão fazer nesse esquema, né? E talvez também dos novos, né? Que a gente não falou. Tem Lanterna Verde absoluto, tem Flash absoluto, tem Caçador de Marte. Todo mundo tá falando muito bem, que parece que a série parece que vai ter começo, meio e fim, né? Não vai ter ser indefinida, que eu acho bom, né? Porque é isso, cara. Para alguns personagens é isso mesmo. Cara. Tem participações e tal, mas né? E agora, né, o próximo aí acho que vai ser o Arqueiro Verde Absoluto, que eu tô bem curioso também para ver como será. Bom, galera, acho que é isso. Você quer comentar mais alguma coisa, Maurício? Não, acho que é isso. Vamos respirar fundo e mergulhar em mais
200 edições para fazer programa para vocês. Exato. Não, mas aí tem que dar um tempo, que eu não aguento. Não, precisa. Próximo programa vai ser um negócio nada a ver, tipo, bem curtinho, daí depois a gente gosta. Não, já vamos lendo as da mulher. Depois vai demorar um pouquinho. Vai demorar um fiozinho. Bom, é isso, galera. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, seja no Spotify, seja no YouTube também, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, 5 estrelas, enfim, gente, você sabe o que você tem que fazer na plataforma que você tá. Então, assim, faça isso, porque isso ajuda a gente pra caramba, né? A gente tem um monte de ouvinte que não é inscrito, isso que é foda, cara, um monte de ouvinte que não é inscrito, que não segue, não sei o que, cara, ajuda aí, porque, eu falo assim, todos os criadores de conteúdo, assim, eu vejo, todos estão reclamando, acho que aí começou a cair a ficha, alguns caíram, outros ainda não, né? Que criador de conteúdo é isso, cara, você trabalha para a plataforma, você não é dono de nada. A gente usa o S do Superman Absolute no peito, aqui é tudo peão. Mas é isso, cara, exatamente, se em algum momento a gente teve essa ilusão de que você era dono do meio de produção aqui, não. Não, assim, mas é que você tinha algum controle, isso, nada. Então é isso, assim. Então, se você que tá ouvindo chegou até aqui, o que você pode fazer para ajudar a gente é isso. É engajar de todas as formas que você puder, compartilhar, porque o que a gente faz aqui é praticamente uma guerra de guerrilha. Né? Exatamente. Então é isso aí, galera. Obrigado e até o próximo Papo Quadrinho. Mittelwelt.